Na parada de ônibus, um passageiro peculiar embarcou no ônibus empoeirado e decadente que percorria estradas provinciais. Sua presença era incomum, especialmente considerando que a estação estava localizada em uma área deserta. As pequenas cidades ao redor estavam morrendo, já que os jovens se dirigiam para cidades maiores em busca de uma vida mais confortável, enquanto os idosos simplesmente faleciam devido à velhice. O velho homem, de aproximadamente 75 anos de idade, parecia um personagem de contos antigos. Ele tinha cabelos grisalhos longos e bem cuidados, e sua barba se espalhava em todas as direções, parecendo a copa de um carvalho, assim como o velho se assemelhava à sua estatura corpulenta. Suas roupas eram simples, não eram trapos, mas também não eram luxuosas. Em alguns lugares, era possível ver remendos, pois as roupas eram antigas, mas vestiam bem. Ele segurava uma bengala artesanal. De modo geral, ele parecia um profeta, um peregrino e até mesmo um mendigo. No entanto, o respeitável velho não prestava atenção aos olhares curiosos dos passageiros. Ele se mantinha firme em seus pés, e sua postura não era de um velho encurvado que mal arrastava seus ossos, mas sim a de um guerreiro envelhecido cujos resquícios de força ainda estavam presentes. "Com licença, quanto falta para chegar à capital?", perguntou calmamente o velho ao motorista. "Estou indo para um famoso restaurante lá, o São Carlos. Ele ainda existe lá?" "É para lá que você está indo?" "Não me entenda mal, mas você não parece ser um frequentador regular desse tipo de estabelecimento." "Decidi visitar parentes distantes, saber como eles estão e me deliciar com uma comida deliciosa", respondeu o velho, alisando sua barba e escondendo um sorriso por baixo dela. "Bem, tenho boas notícias para você. A próxima parada não está longe desse restaurante." "Em algumas horas, estaremos lá", respondeu o motorista. O idoso dirigiu-se a um assento vago, e as pessoas silenciaram ao vê-lo, olhando ele com respeito. Ao entardecer, o ônibus chegou ao seu destino final, e o motorista amigável até acompanhou o velho ao restaurante. Após se despedir e agradecer, o velho dirigiu-se à entrada. O velho homem se lembrava de sua cidade natal de maneira diferente. Embora sua cidade natal o recebesse de braços abertos, ela estava irreconhecível. O velho se lembrava dela como uma cidade modesta, mas agora ela era vulgar, chamativa e cobria sua beleza natural com muita maquiagem, tornando-a irreconhecível. Ele se sentia como um peregrino que viajou para terras distantes, levando consigo um punhado de sua terra natal em sua alma. E depois de décadas de peregrinação, ele retornou para casa. Nem ele, nem sua casa se reconheciam mais. Para ser honesto, ninguém esperava pelo idoso no restaurante, mas isso não o incomodava. Sua jornada o levou ao endereço certo, e isso era importante. O estacionamento em frente ao restaurante estava cheio de carros caros, e o barulho da celebração podia ser ouvido pelas portas abertas. Era claro que o casamento estava em pleno andamento. Um funcionário bem arrumado estava na entrada. O jovem estava bem vestido e barbeado para acrescentar brilho ao já luxuoso evento. O idoso se aproximou dele e perguntou: "Olá, você poderia me dizer onde estão os noivos?" O funcionário franzia a testa, irritado com os pedidos de pessoas da cidade bêbadas ou piadistas durante toda a noite. Ele duvidava que alguém desconhecido fosse ao casamento, então ele apontou com a mão em direção ao salão de banquetes. "Eles estão todos lá dentro. Acho que você mesmo vai reconhecer a noiva e o noivo." "Claro, eles são os mais bonitos, embora a dama de honra também seja bonita." O idoso não ouviu mais as especulações e seguiu em direção ao salão de banquetes. A noiva e o noivo estavam sentados na cabeceira da mesa. A jovem estava vestida com um esplêndido vestido de noiva. O noivo parecia alegre. Ele estava vestido com um terno clássico, que usava com uma leveza maravilhosa. Ele sentia o desejo de controlar todas as festividades em vez de se entregar à alegria geral. Ele era bonito,
Então ninguém poderia se surpreender com a escolha da noiva. Ivan dirigiu-se aos recém-casados, mas ninguém lhe deu atenção. Todos estavam dançando, cantando e se divertindo. Brindes eram feitos para a saúde e felicidade dos recém-casados, e para que muitos filhos viessem. O velho se aproximou do jovem casal despercebido e os cumprimentou. Saúde aos recém-casados, saudou a noiva com um sorriso alegre. Era óbvio que ela já estava bastante cansada de seu grande dia na vida, e o noivo estava apenas irritado. Olá! O que traz você até nós? Perguntou a noiva educadamente. O destino me trouxe de longe. E é por isso que eu prevejo o destino dos outros e o que eles têm medo de saber. Seu nome é Mateus, não é? Perguntou o velho ao noivo, que se tensionou e perguntou assustado: quem é você? Será que importa quem é este pobre velho? O que importa é quem ainda está vivo. Eu vim aqui por destino. Vejo um jovem cuja consciência o está incomodando, disse o velho. Nesse momento, a noiva estremeceu. Lágrimas brilhavam nos cantos de seus olhos. Mateus não deu atenção a ela e encarou o velho. Ele estava furioso. Se os olhares matassem, o velho teria se transformado em cinzas há muito tempo. As palavras do convidado inesperado foram como um fósforo, e o cansaço acumulado e a irritação encontraram uma saída. O noivo perguntou com raiva ao velho: por que diabos você veio ao meu casamento e decidiu estragar o humor de todos? Devo te expulsar ou você irá por conta própria na direção da saída? O velho permaneceu calmo e continuou: sabe, rapaz, você não precisa me assustar. Já fui assustado muitas vezes na vida, mas ainda estou andando por esta terra, e a morte ainda não me reivindicou. Então não se preocupe comigo, mas você deveria ter medo de si mesmo, de suas ações. Você está prestes a enfrentar um tempo na prisão. Você pode não acreditar, ficar com raiva ou o que for, mas vai acontecer. O noivo sentiu como se tivesse levado um tapa na cara. Ele ficou pálido e piscou rapidamente. Todo seu espírito de luta desmoronou diante de seus olhos como um castelo de cartas. Havia uma pergunta silenciosa: como ele sabia disso? Enquanto isso, o convidado não desejado continuou a falar. Você tem caçado ultimamente? Há muito tempo, respondeu o noivo em voz baixa. E em vão. Há muitas feras nas florestas agora, embora tenha ouvido dizer que agora estão fazendo cartuchos apenas para assustar os animais com barulho, não para matá-los. O que você acha disso? Está tudo bem com minhas munições, respondeu Mateus e sentiu uma onda de tensão em direção ao estranho mendigo que conheceu apenas alguns minutos atrás. Mesmo que o velho não o acusasse diretamente, ele claramente sabia algo. Laurinha, a noiva, viu apenas sabedoria no velho. Ele tocou as cordas de sua alma que ela preferiu esconder nos últimos 1 ano e meio. Agora, o velho parecia transmitir uma mensagem de seu mundo passado. Trago saudações de seu falecido avô. Ele havia partido há 1 ano e meio, mas ela ainda não conseguia esquecê-lo. Ela concordou com o casamento com Mateus apenas para você esquecer e seguir em frente. E agora o velho homem mencionou isso de passagem. Afinal, foi durante a caçada que o incidente aconteceu. Ainda bem que você tem balas reais. Já aconteceram todos os tipos de precedentes, mas vejo que você é um cara durão que até vai atrás de ursos. O velho homem continuou. Mateus não aguentou mais. Ele se levantou, segurou o estranho pelo cotovelo e o empurrou grosseiramente para fora do restaurante, sob o olhar atônito dos convidados. E o incidente foi esquecido depois de 1 minuto. Enquanto isso, a noiva usou uma porta dos fundos e alcançou o velho homem. Ela lhe entregou um pequeno pacote de petiscos, rapidamente montados na cozinha do restaurante. Sinto muito, perdoe o Mateus, pois ele está apenas nervoso. Ele é tão emocional.
Não é todo dia que um homem se casa, e é por isso que ele está tão irritado. Mas eu ouvi você cuidadosamente, e você disse palavras estranhas. Nada demais, mas de alguma forma é assustador e arrepiante. Você sabe algo sobre aquele dia? Meu nome é Ivan. Talvez eu saiba. Você está procurando respostas que eu posso lhe dar, mas não vou. Se você quiser encontrá-las, lembre-se onde deixou seu amor e procure-o na cidade fechada. Não está longe. As respostas estão esperando por você lá. E agora estou partindo. Uma longa estrada me espera. E você tem a escolha de procurar a verdade ou viver como tem vivido. O velho homem virou-se e mancou em direção à parada de ônibus. A noiva foi chamada, mas não ouviu nada e continuou parada. Memórias a consumiam. Tudo aconteceu há 1 ano e meio. Seu amado Clóvis e Mateus foram caçar naquele fatídico dia. Além dos negócios e da amizade, eles tinham uma paixão compartilhada pela caça. Nada previa o problema que ia acontecer. Como de costume, os amigos pegaram suas espingardas e foram em busca de presas, mas eles se tornaram as presas. Quando Mateus chegou em casa naquela noite, ele contou tudo: um urso os atacou. O animal provavelmente acordou da hibernação mais cedo do que o normal, por isso estava agressivo. Clóvis teve menos sorte. Sua espingarda quebrou. Mateus atirou no urso e fugiu quando viu que seu amigo já estava morto. Eles nem mesmo encontraram o corpo depois. Por 6 meses, Laurinha sofreu e não conseguiu encontrar paz. Ela culpou e amaldiçoou todos e tudo. Depois de um tempo, Mateus começou a fazer tentativas tímidas de se tornar seu namorado. Mas a garota guardou a memória de seu amado por 1 ano antes de finalmente corresponder aos sentimentos do Sr. Mateus. Ela não ardia de um grande amor por ele, mas ele era um homem jovem bonito. Ela tinha certeza de que ele estaria sempre ao seu lado porque ele a adorava e se sentia culpado pela morte de seu amigo. Mateus frequentemente dizia que era culpado diante dela por não proteger Clóvis, e ele dizia isso sinceramente. Ela acreditava e já tinha perdoado ele há muito tempo. Após o casamento e uma curta lua de mel, quando os recém-casados finalmente tiveram sua dose um do outro e lembraram que tinham outras questões além do amor, Mateus começou a sumir frequentemente no trabalho. Enquanto isso, Laurinha assumiu a organização do ninho familiar deles e se dedicou completamente às tarefas domésticas. Era incomum para ela se sentir realizada como esposa ao receber o marido do trabalho. A ausência do grande amor puro pesava sobre ela. Ela esperava por algo mais de seu casamento. Enquanto isso, Laurinha lembrava cada vez mais do seu avô. Ele até aparecia em seus sonhos e a encarava em silêncio com reprovação. Um dia, Laurinha ligou para o marido, que estava no trabalho. Sim, Laurinha, respondeu a voz levemente irritada do outro lado do telefone. Aparentemente, Mateus estava ocupado e ela estava distraindo ele. Talvez tenha sido essa irritabilidade que ajudou Laurinha a finalmente se concentrar e colocar seus planos em prática. Querido, desculpe por te distrair. Eu estava falando com a Raquel, e ela me convidou para fazer uma trilha na floresta durante a noite. Ela tem uma casa lá que era do avô dela, um guarda florestal, e vamos ficar lá. Está tudo bem para mim, respondeu Laurinha, inventando uma história agradável e inofensiva para o marido. Mateus suspirou pesadamente. Claro, não me importo. Além disso, estarei ocupado com nossos negócios. Obrigado, gatinha. Te amo, ele riu. Laurinha, tenha uma boa viagem. Não se esqueça de deixar comida. O Duque não vai comer pelos com cerveja, brincou Mateus. Bem, eu cuidei do mais importante, pensou Laurinha consigo mesma. Primeiro, Laurinha parou em um posto de gasolina e encheu todos os recipientes disponíveis com combustível.
Ela não sabia quanto tempo levaria para encontrar a pequena cidade, então precisava se preparar. O próximo ponto de sua jornada foi uma ida ao supermercado para comprar mantimentos. Enquanto vagava pelo supermercado, ela não perdia a alegria e excitação de participar de uma pequena aventura. Era assim que uma garota travessa se sentia ao fugir de casa pela primeira vez pela janela rumo a uma balada. A jornada a recebeu com estradas desertas, empoeiradas, buracos e paradas frequentes. Aos poucos, essa alegria infantil abandonou a mulher, deixando apenas a determinação. Se o velho conseguia, ela também conseguiria com certeza. Várias horas de tensão que qualquer motorista experimenta ao volante não impediram Laurinha de admirar o entorno. Florestas se alternavam com campos cultivados e campos cediam lugar a colinas, tudo fascinante, florescendo e cheirando bem. A mulher parou mais de uma vez apenas para colher uma flor e sentir seu perfume. Às vezes, ela se deparava com animais selvagens, principalmente veados e lebres. Ela olhava para aquele mundo diversificado com olhos bem abertos. Ela chegou ao ponto de ônibus à noite. Enquanto traçava sua rota, Laurinha percebeu que já era tarde demais para ir a qualquer lugar e teria que passar a noite ali até de manhã. Ela dirigiu uma curta distância e desligou o carro depois de fazer um lanche rápido com biscoitos e água mineral. Ela reclamou de sua tolice ao se deitar no banco do motorista e tentar dormir. A cacofonia da floresta durante a noite era tão incomum para alguém acostumado à cidade que a mulher não conseguia fechar os olhos por um longo tempo, e apenas a fadiga e o estresse das experiências do dia a levaram a dormir perto da meia-noite. Quando Laurinha esticou seu corpo rígido pela manhã, ela se repreendeu por sua aventura tola, mas seu coração acelerou ao se lembrar de Clovis. Se o velho conseguisse revelar o segredo, ela encontraria paz e poderia seguir em frente. Isso foi o que Laurinha pensou enquanto se aproximava do primeiro povoado. Ela encontrou uma mulher idosa com um balde de água que estava ocupada e a cumprimentou. "Bom dia", respondeu a mulher e olhou para Laurinha com ceticismo. Estava claro que estranhos não eram bem-vindos ali. "De onde você é? E o que você precisa?" "Estou procurando por uma cidade isolada onde um ancião de barba vive", respondeu Laurinha. A mulher idosa olhou para Laurinha de forma estranha e se apressou em se afastar. "Eu não conheço nenhuma cidade perdida e nenhum ancião", ela se surpreendeu com a reação estranha da mulher. Laurinha continuou dirigindo e a mesma coisa aconteceu na próxima cidade. Somente na terceira pequena cidade, um guarda florestal de meia-idade apontou para uma estrada de terra abandonada, cuja entrada era marcada por um poste de madeira. "Apenas tenha cuidado, há todo tipo de rumores sobre aquela cidadezinha. Não temos muito contato com eles, e eles também não procuram nossa amizade. Vivemos assim, sem nos incomodarmos uns aos outros. Não sei para que você precisa deles, mas se sentir que algo está errado, volte imediatamente para cá", disse o guarda florestal. "Obrigada, vou lembrar disso", sorriu Laurinha, se despedindo do guarda florestal seguindo em frente. Os galhos chicoteavam as janelas laterais e, às vezes, tentavam quebrar o para-brisa. A grama quase cobria os faróis do carro. Ela dirigia devagar por causa disso, com medo de perder a curva ou simplesmente danificar o carro. Uma hora de condução tranquila o levou a um lugar bastante estranho. O povoado estava localizado em uma grande clareira artificial, que provavelmente surgiu quando as árvores foram cortadas para a construção de cabanas simples. As moradias eram rústicas. O único toque moderno eram as janelas de vidro. Todo o resto era feito de madeira. Apesar de ser cedo, o vilarejo estava vivo. Crianças corriam para todos os lados, homens estavam ocupados com artesanatos e as mulheres apareciam na rua apenas ocasionalmente. A chegada de um carro despertou o interesse de todos os moradores da cidade. Os homens pararam de trabalhar e saíram para receber a convidada não esperada. Laurinha saiu do carro e ela estava assustada, mas determinada a terminar o que começara.
Se aquilo fosse uma espécie de seita, então seria improvável de escapar. Boa tarde, senhorita? O que a traz aqui? E por que você está perturbando a nossa paz? Disse o homem de meia-idade barbudo, que, aparentemente, era o líder local. Olá! Fui convidada, respondeu Laurinha, e os moradores trocaram olhares. Convidada por quem? Nós renunciamos ao mundo e vivemos sozinhos com a natureza. Não convidamos estranhos aqui. As pessoas vêm para cá pelo chamado de seus corações, então, por que você veio? O líder disse que você poderia dizer que foi pelo chamado do meu coração. Um ancião me convidou. Seu nome é Ivan, e ele prometeu me contar o segredo da morte do meu noivo. De repente, um velho com um cajado familiar emergiu da multidão. Então você finalmente decidiu descobrir a verdade, ou sua consciência a atormentou? Disse ele. Por que minha consciência me atormentaria? Perguntou a mulher surpresa. Venha comigo, disse o velho com um gesto do cajado, conduzindo a garota em direção à sua cabana. Os moradores se afastaram, permitindo a passagem da convidada, e em seguida voltaram silenciosamente aos seus afazeres. Depois de alguns minutos, apenas o carro lembrava o lugar em comum para esse evento. A cabana do velho parecia saída de um conto de fadas, pois lembrava uma masmorra assustadora. Mas Laurinha logo se acostumou com a escuridão. Ivan a conduziu para o cômodo mais iluminado da moradia e lá era espaçoso, com o canto dos pássaros entrando pelas janelas abertas. Um homem estava deitado em uma grande cama, mais próximo à lareira. Ele era magro e parecia um mendigo, mas seus olhos eram pensativos. Ao lado da cama, havia um pequeno banco que aparentemente servia de mesa de cabeceira. Sobre ele, havia um livro, um brinquedo infantil de madeira inacabado e uma faca com a qual o brinquedo estava sendo esculpido. Bem, você o reconheceu? Perguntou Ivan. Não. Quem é ele? Sussurrou Laurinha. O homem deitado na cama olhou de forma hostil, como se ela o tivesse ofendido. Veja, Clovis, eu te disse que o amor das mulheres é passageiro, pois ela já o enterrou há muito tempo. E sua imagem começou a desaparecer de sua memória, o ancião debochou. Não se apresse, Ivan. Deixe ela se recuperar, disse o homem deitado com a voz um tanto rouca, mas familiar para Laurinha. E como isso seria possível? Clovis, é você? Exclamou a mulher, perdendo a consciência. Ela recobrou os sentidos quando o velho jogou água gelada em seu rosto. Oh, essas delicadas garotas da cidade. Elas desmaiam ao menor estresse, resmungou Ivan enquanto colocava Laurinha em uma cadeira. Vocês conseguem se virar sem mim? Perguntou o velho. Então nos conhecemos. Você realmente me esqueceu? Perguntou o homem deitado, olhando fixamente para Laurinha. Não, Clovis, mas muita coisa aconteceu desde então. Eu pensei que você estava morto afinal. Mateus disse que o urso te despedaçou, os olhos de Laurinha se encheram de lágrimas. Ela percebeu que havia traído seu amado. Bem, deixe-me contar a verdade, e então decidimos o que fazer em seguida. Durante a caçada, Clovis e Mateus se depararam com um urso que os atacou. Eles tentaram escapar, mas a fera correu diretamente para Clovis. O instinto do caçador ensinou a ele a atirar diretamente no rosto do urso. Mas no último momento, em vez de um tiro, houve um clique e Clovis percebeu que era o fim. Ele tentou se esquivar e se mover para o lado, mas a pata do urso o alcançou e o empurrou com grande força contra um forte pinheiro. Desde então, ele não conseguia sentir as pernas. Clovis perdeu a consciência e então acordou com o som de um tiro. Sua mente lhe disse que era Mateus tentando atirar no urso. O urso se curvou sobre sua presa, mas o tiro em suas costas só o enfureceu, e a fera se virou em direção ao atirador. Mas Mateus já estava correndo o mais rápido que podia em direção ao carro, pensando que era melhor para Clovis morrer do que ele.
Aproveitando do fato de o urso ter se afastado, Clovis rastejou, sem saber para onde estava indo, e ele rastejou até perder a consciência. Tudo que ele comeu durante esses eventos foi apagado da memória do jovem. Tudo o que ele se lembrava era a impotência de não sentir as pernas. Quando Yvon o encontrou na floresta, Clovis o confundiu com um profeta porque estava com febre na época. Felizmente para o homem resgatado, o velho teve um pressentimento naquele dia e foi colher cogumelos. Yvon era bastante forte, então ele conseguiu arrastar Clovis até o povoado. O velho ficou ocupado tentando tirar o caçador desacordado da beira do além-vida. Ele delirou por mais de uma semana. Ele chamava sua amada, amaldiçoava seu amigo que o abandonou e xingava o urso. Então Clovis gradualmente recobrou a consciência, mas ainda não entendia onde estava e achava que tinha morrido. Aos poucos, Yvon conseguiu trazer o jovem de volta à vida, curando tudo, exceto sua coluna vertebral. Desde então, Clovis ficou acamado. A vida do velho também era igualmente interessante e trágica. Yvon era um cirurgião conhecido até que sofreu um acidente de carro, mas não foi culpa dele, porém seu filho e esposa morreram. Assim, ele persistentemente se culpou por muito tempo. O trabalho teria ajudado a esquecer, mas sua visão começou a deteriorar e um tremor constante acabou com sua atividade profissional. Vendo uma saída para si mesmo, o médico de vontade forte não bebeu nem pôs fim à sua vida. Em vez disso, decidiu se tornar um eremita. Ele decidiu que já tinha ajudado as pessoas o suficiente e que os lugares familiares só traziam lembranças dolorosas de sua falecida esposa e filho. Ele pegou o primeiro ônibus que apareceu e depois, simplesmente caminhou até onde os olhos podiam ver e então se deparou com uma estrada fechada. Pode-se dizer com segurança que o destino o levou até lá. Ele gostou das ideias deles e um dia sentiu que o dom vago e pouco desenvolvido se manifestava em visões aleatórias, e foi neste lugar, sozinho com ele mesmo e com a natureza, que ele encontrou paz, libertando sua falecida esposa e filho para um mundo onde estavam melhores. Yvon teve uma visão no meio da noite sobre Clovis. O velho acordou e disse: "Escute com atenção, eu vou te contar apenas uma vez e esqueça disso amanhã. Você decide o que quer. Está pronto? Seu amigo é o culpado por seu infortúnio e fraqueza, mas não porque ele o abandonou na floresta. Ele armou tudo há muito tempo. Ele encontrou uma toca e depois lhe deu balas ruins. Então eu tive uma visão de que o casamento dele estava próximo. Se você me descreveu corretamente sua namorada, ele vai se casar com ela. Não é estranho, pois já se passou 1 ano e meio. Agora pense sobre isso e me dê uma resposta de manhã sobre o que você decidiu." A decisão de Clovis estava pronta, mas Yvon passou o tempo todo no casamento enquanto Laurinha ouvia sua história. Ela não parava de chorar e repetir a mesma coisa: me perdoe, me perdoe, me perdoe. Acalme-se, eu tive tempo suficiente para te perdoar. Mas por que ele? Por que o Mateus? Perguntou Clovis. Então chegou a minha vez de contar a história. Eu não conseguia comer, beber ou dormir durante 6 meses, sabendo que te perdi nesse meio tempo. Mateus me apoiou de todas as maneiras possíveis. Ele tinha sentimentos por mim antes, e agora eu estava solteira novamente. Mas eu não estava com disposição para um relacionamento. Eu estava sofrendo por você durante meio ano, além disso, outro desastre me atingiu. Meu pai ficou seriamente doente e não tínhamos dinheiro suficiente para o tratamento. Foi quando Mateus foi tudo para mim. Ele sugeriu unir esforços e criar uma família. Ele disse: "Se você não me ama, pelo menos deixe-me amar você. E temos mais em comum do que parece. Não apenas a memória do Clovis. O que me restava? Eu amo meu pai e essa foi minha chance. Aceitei a proposta dele. Então o rico Mateus salvou meu pai?" "Ah, sim. Salvou desinteressadamente", zombou Clovis. "Afinal,
Ele assumiu minha parte dos negócios e me deixou para divertimento dos ursos. Que bom salvador ele foi! De jeito nenhum. Ele é um canalha. A garota começou a pedir desculpas novamente por tudo e chorar. O fluxo de lamentações foi interrompido por Ivan. Sabe, vi muita coisa na minha vida, separações, traições e mortes na mesa de cirurgia. Eu muitas vezes discuti com a morte, enganando ela e arruinando sua colheita sangrenta, trazendo paciência de volta da morte clínica. Mas agora fiz tudo o que podia por vocês dois, disse Ivan. Obrigado. Não sei como agradecer. Você me deu uma segunda vida. Você trouxe minha amada de volta, disse Clovis emocionado. Mas e agora? Devo correr para a polícia e denunciar Mateus? E o que vou dizer lá? Você está pensando direito. Ninguém vai acreditar em você. Vão rir de você ainda mais, expressou Clovis sua opinião e então acrescentou. Você quer ficar comigo, um inválido acamado? Perguntou Clovis. Que diferença isso faz para mim? Seja você um inválido ou não, você está vivo. E eu te amo. Isso é o que importa, disse Laurinha. Eu pensei um pouco. O velho começou a falar em enigmas. Eu disse que fiz tudo o que podia por vocês dois. E isso é realmente verdade. Mas por você, Clovis, posso fazer algo mais. Eu tenho um conhecido que me deve um favor. Ele é um neurocirurgião. Acho que se você mandar uma mensagem para ele de minha parte, ele vai te colocar de pé novamente. Ele é um especialista competente, melhor do que os que eu conhecia. Você vê como tudo se encaixa perfeitamente. Eu preciso ir para a cidade para resolver tudo. Laurinha começou a se apressar. Espere, deixe-me admirar você um pouco, pediu Clovis, e Laurinha se aproximou dele e eles se beijaram. Vamos manter o fato de que estou vivo em segredo por enquanto. Não vamos dar a Mateus a chance de nos prejudicar. Você vá para a cidade e descubra sobre o médico. Eu vou esperar por você aqui, disse Clovis. Ok, meu amor. Será difícil sair despercebida novamente, mas eu vou conseguir. Eles se despediram e a garota deixou a pequena cidade. Ela dirigiu para casa se sentindo inspirada, mas no caminho para casa ela se sentiu enjoada. Laurinha atribuiu isso ao clima emocional da longa viagem de carro. Mas quando chegou em casa, o enjoo não passou. Lembrando que esse mal-estar a assombrava há semanas, Laurinha de repente sentiu um arrepio nas costas. Ela foi ao banheiro para fazer um teste e viu 2 listras. Foi um golpe repentino em seu amor por Clovis. A garota estava arrasada. Por um lado, havia seu amado Clovis, um homem incapacitado que havia perdido tudo e talvez não pudesse voltar para a cidade. Por outro lado, havia Mateus, que a havia amado e cuidado dela e ela estava esperando um filho dele. Sua mente racional estava inclinada a ficar com Mateus. O amor não alimenta um bebê, e a felicidade é uma coisa volúvel. No entanto, agora Laurinha havia perdido seu sono tranquilo. Uma semana depois, em uma noite quente, Mateus parou na loja para comprar algo delicioso para o jantar. Ele se lembrou de que sua esposa gostava de um doce chamado eclair e decidiu fazer uma pequena surpresa para ela. Porém, ela não estava sendo ela mesma ultimamente. Na fila, ele encontrou Raquel, amiga de Laurinha. Oh, oi, Raquel. Como foi a viagem? Você gostou? Oi, sobre o que você está falando? Ela ficou surpresa. Bem, a cabana do seu avô, onde você costumava morar na infância. Do que você está falando? Eu não tenho nenhuma cabana de avô. Não saio da cidade há anos. Mateus deixou todas as compras no caixa e saiu correndo da loja. Raquel só conseguiu emitir um som,
percebendo como ela havia prejudicado sua amiga. Ela tentou ligar para Laurinha, mas não conseguiu fazer isso a tempo. Durante seu curto casamento, Laurinha aprendeu a ler as emoções de seu marido. E se ele voltasse para casa de mau humor, ela imediatamente percebia o estado de Mateus. Agora ele entrou na casa como um furacão. E olhando para ele, todos poderiam pensar que ele iria explodir a qualquer minuto. "O que há de errado com você, querido?" perguntou Laurinha, tentando acalmar ele, mas ele a olhou com olhos raivosos e foi para a cozinha para fazer um café. "Sente-se, querido, pode deixar que eu faço." "Você quer algo para comer?" perguntou Laurinha, mostrando cuidado. "Laurinha, eu preferiria ouvir uma história interessante de você primeiro." "Que tipo de história?" Sua esposa estava nervosa. Ela claramente não gostava da situação, que estava cada vez mais tensa. "Bem, vamos descobrir. Eu encontrei Raquel na loja, e você sabe o que descobri com ela? Que ela não tinha nenhuma cabana na floresta do avô." "Inacreditável, não é?" Laurinha baixou os olhos, percebendo que algo irreparável estava prestes a acontecer. "Eu vou te explicar tudo honestamente agora mesmo. Você já explicou tudo quando mentiu para mim. Eu não fui o bastante para você em nosso casamento? Eu ajudei seu pai, você não precisa trabalhar, então o que mais você precisa nesta vida?" gritou Mateus. Sua raiva era justa, e era difícil apagar aquela chama. Laurinha sentiu uma onda de nervosismo atingindo ela. "Você é uma cobra que eu mantive aquecida em meu peito." Mateus agarrou sua esposa pelo braço olhando ela com frieza e fez algo terrível com sua esposa. O mundo diante da mulher oscilou. Foi como se 1000 estrelas explodissem em sua cabeça e seus olhos escurecerem. A dor em seu estômago se tornou insuportável e Laurinha desmaiou. "Infelizmente ela perdeu seu bebê", disse o ginecologista, como se fosse algo comum. Ele já tinha dito isso com frequência e estava acostumado, mas para sua paciência, era uma grande tragédia pessoal. Não, ele não era um médico ruim ou cínico. Ele estava apenas cansado de tragédias intermináveis. Laurinha deitou lá, sem pensar em nada, nem mesmo se mover. Eles colocaram soro nela. Sua condição era estável, mas ela infelizmente perdeu o bebê. E em seu desespero, a mulher não culpou Mateus por suas ações. Foi justificado por sua mentira. Ela se repreendeu por esquecer de pedir a Raquel para encobri-la e mentir para seu marido. No entanto, Raquel também se culpou por sua língua solta e se sentiu culpada. Ela visitou sua amiga todos os dias. E um dia, Laurinha revelou seu segredo. "Então você está dizendo que Clóvis está vivo?" Raquel nem tentou esconder sua surpresa. "Eu não teria acreditado se não tivesse visto com meus próprios olhos." "E o que você vai fazer agora?" "O que posso fazer?" "Olhe, estou deitada aqui sem poder me mover direito." "O que posso fazer agora?" "Ouça, você não pode, mas eu posso." "Você ainda não contou nada ao seu marido, certo?" "Não, mas você não sabe onde ir, sabe?" "Laurinha, eu quero consertar meu erro." "Então me conte em detalhes." "Eu vou falar com Clóvis e vamos descobrir o que fazer. Além disso, eu sempre gostei mais de Clóvis do que de Mateus." "Aliás, seu marido está arrependido? Ou você vai se divorciar e voltar ao seu nome de solteira?" Laurinha sorriu tristemente. "Eu não sei o que se passa na cabeça dele. Ele me enviou mensagens de arrependimento e está pagando pelo tratamento. Mas eu ainda não estou pronta para ver ele pessoalmente. Eu nem sei se quero ver ele. Eu amo Clóvis, e eu estava pensando em ficar com Mateus por causa do bebê. Mas agora não há mais bebê." Dizendo isso, Laurinha se virou para a janela e chorou.
Raquel entendeu que era melhor deixar sua amiga sozinha agora e ela saiu dali. Ivan estava particularmente cansado hoje. Muito, e colher cogumelos começou a exigir mais energia do que antes. Ele ficou feliz ao ver as crianças se juntando cada vez mais a ele. Era interessante ensiná-las e contar à geração mais jovem sobre a vida nas selvas de pedra, que elas nunca tinham visto antes. As crianças entendiam suas descrições das cidades da mesma forma que Ivan mesmo via nos contos de magos e fadas. Clovis estava ocupado com sua atividade habitual, fabricando brinquedos. Dessa vez ele estava fazendo um conjunto de soldados de madeira, todos parecidos. Vale a pena notar que ele se tornará um mestre em sua arte. Muito bem, entalhe bonito, eles parecem reais. Cada menino receberá um guerreiro, certo? Ivan elogiou Clovis. Sim, estão prontos mais 2. Então vou pedir mais peças a Brenda. Eu estou inspirado em ser útil. Estou esculpindo bugigangas, me mantendo ocupado, e às vezes eu esqueço que minhas pernas não funcionam. Eu gosto de ver os olhos das crianças quando recebem presentes. Eu me pergunto se algum dia terei meu próprio filho, um filho ou uma filha. Oh, sonhos! Anime-se, Clovis. Agora está nas mãos de Laurinha. A propósito, eu não ouço falar dela há muito tempo, e estou com um pressentimento ruim sobre algo, disse o velho. Ele ficou em silêncio por um minuto, pensando em algo e então finalmente tomou sua decisão. Vou voltar para a cidade novamente, por você, por Laurinha e por mim mesmo. Eu não tenho me sentido muito bem ultimamente. Talvez não haja mais oportunidades para ver minha cidade natal. O velho começou a juntar suas coisas. 20 minutos depois, ele estava caminhando ao longo do caminho da floresta. Quando o velho chegou à beira do matagal, onde havia um poste de madeira, ele viu um carro e uma mulher ao lado dele. Filha, para onde você está indo? O velho perguntou com simpatia. Provavelmente para procurar você. Você é o Ivan? O velho disse que sim. E a mulher se apresentou. Eu sou Raquel, amiga da Laurinha. Entre no carro, por favor. Vamos para a casa de Laurinha. Ela não pôde vir pessoalmente, pois está sendo difícil para ela sem você. Ela precisa de conselhos. O que aconteceu com ela? Perguntou o preocupado Ivan. Raquel explicou que ela estava grávida. Seu marido ficou muito ciumento quando descobriu sobre a viagem dela até aqui e a agrediu. Ela perdeu o bebê e está na UTI agora. O estado dela é estável, mas é grave. Ah, ela já se meteu em problemas. Disse o velho e acariciou pensativamente a barba. Eles chegaram ao hospital mais perto da noite. Raquel viu o carro de Mateus estacionado perto da entrada e avisou o velho sobre isso. Por quê? Não se preocupe. Vamos correr o risco, disse o velho, colocando calma a mão sobre o ombro de Raquel. Bem, se estamos correndo esses riscos, você pode usar isso? A mulher entregou a ele um gravador. Não sou tão antigo assim, querida. É até ofensivo. Claro que eu sei como usar. Não se sinta ofendido. É tudo por causa da sua barba, Raquel sorriu. Bem, vamos lá. O velho sorriu em resposta e saiu do carro. Mateus não estava na sala de espera. O velho seguiu para o departamento, mas alguém o chamou. Pare, pois não são permitidos visitantes. Vou chamar segurança agora mesmo. Você está falando comigo, querida? Trabalho neste hospital há 20 anos. Então, pegue isso. O ex-cirurgião entregou o passaporte para a mulher e pediu para chamar o chefe do departamento. 15 minutos depois, Ivan entrou no quarto. Laurinha não estava dormindo. Ele olhou para a mulher pálida e disse olá.
Ó, Ivan! Mas como você chegou aqui? A Raquel te contou a surpresa? A paciente bombardeou o velho com perguntas. Sim, está tudo bem. Agora me escute. Aqui está um gravador. Vou colocar em sua mão e você o liga quando seu marido entrar e finge estar dormindo. Pedi aos meus ex-colegas que o atrasassem por alguns minutos. Eles estão vindo agora. Não mostre nenhum sinal de que está consciente para que nada aconteça. Você entende? Laurinha concordou com a cabeça. E o velho entregou o gravador a ela. Quando passos apressados foram ouvidos no corredor, ela apertou o botão e tentou respirar o mais regularmente possível. Mateus entrou correndo no quarto. Ele estava atormentado pela culpa desde que agrediu sua esposa. Ele queria se explicar, implorar por perdão. Ele até aceitaria qualquer coisa para consertar o que havia feito. Ele amava sinceramente e tinha medo de perdê-la, agora queria encontrar paz através do perdão. Mas ao ver Ivan, Mateus ficou furioso imediatamente. Tudo começou com aquele maldito velho. O que você está fazendo aqui? O homem começou a gritar, mas Ivan colocou o dedo nos lábios dele e apenas fez um gesto em direção à mulher que estava sofrendo. E isso foi o suficiente para acalmar a raiva que se espalhava por Mateus. Ela é minha esposa, e quem te deixou entrar? Saia daqui, Mateus disse bravo. Se ela é sua esposa, isso significa que você tem o direito de agredi-la? Você está pisando em terreno perigoso. Eu me sinto mal mesmo sem você moralizar. Você é parente dela? Se não, nos deixe em paz e vamos resolver isso por conta própria. Bem, como você achou que isso iria acabar? Você não pode construir a felicidade na miséria dos outros. Você já ouviu isso antes? Eu não vivo da miséria dos outros. Ah, é? E quanto à caçada infeliz? E o que você quer? Perguntou Mateus cansado, querendo saber a verdade do começo ao fim. Repare que não estou pedindo para você confessar. Apenas me conte como você matou o Clóvis. Eu não o matei, foi o urso, disse Mateus. Eu pedi a verdade. O urso não ataca humanos nessa época. Eles dormem profundamente, se não forem perturbados, disse Ivan. Ouça, velho, por que você quer saber disso tudo? Se você já sabe de toda a verdade. Eu lhe ofereci minhas condições, diga a verdade, e eu te deixarei em paz. Está feito? Certo, vovô, você conseguiu. Apenas se certifique de que, depois da minha história, eu não verei você novamente. Acordo fechado. Ok, já que a minha linda mulher está dormindo, temos bastante tempo. Vou começar do começo. Clóvis e eu fomos amigos inseparáveis desde a infância. Nós crescemos e conquistamos tudo juntos. Só teve um problema. Nós nos apaixonamos pela mesma garota. Mas Laurinha escolheu o Clóvis. Eu suportei o início do relacionamento deles. Como eles corriam felizes como cachorrinhos. Sim, eu estava consumido pelo ciúme mais natural. Aquilo me atormentava tanto naquela época quanto minha consciência faz agora. Mas eu faria tudo de novo se tivesse a escolha, porque eu a amo. E como você teve a ideia do urso? Perguntou Ivan. Bem, o Clóvis e eu tínhamos um hobby em comum e um negócio compartilhado. Após uma semana de trabalho árduo, gostávamos de relaxar caçando alguns animais para nos sentirmos livres. De qualquer forma, caçamos frequentemente naquelas áreas. Não havia tocas lá antes, mas então eu notei uma. No começo, pensei em tentar atrair a fera e atirar nela juntos. Mas depois decidi não mexer com isso por enquanto. E não disse nada a ninguém. Então você estava esperando pelos momentos certos.
Eu simplesmente não estava pronto naquela época, mas decidi quando Laurinha e Clovis anunciaram seu casamento iminente. Uma chave virou na minha cabeça. Eu pensei que tudo poderia ser arranjado como um acidente, o que funcionou perfeitamente, como você sabe. Eu até consegui um lote de 40 cartuchos da espingarda de 2 canos que eu tinha, que eu entreguei ao meu amigo. Não é que eu achasse que o Clovis tinha uma chance contra o urso, mas os negócios nos ensinam a sermos cautelosos. Ok, então como você acordou o urso? Com rojões, apenas um simples rojão que acordou o urso de seu sono. Ele ficou muito zangado e começou a procurar alguém para punir pela audácia. Eu fui na direção oposta por precaução. Mas o Clovis foi direto para a morte. É uma pena para o urso que provavelmente também morreu. Por que você atirou no urso? Qual era o sentido se tudo foi planejado perfeitamente? Ah, você também sabe sobre isso. Você realmente tem um dom, aparentemente. Sim, eu entendi que você me olha e pensa que sou um verdadeiro canalha, que armei para o meu amigo, o matei e peguei sua noiva para mim. Mas eu também sou humano. Sinceramente, no último momento em que a fera jogou o Clovis contra a árvore com sua pata, todos os anos da nossa amizade passaram diante dos meus olhos. Todas as brigas que tivemos quando compartilhamos momentos juntos. Nossos primeiros encontros hesitantes e as decepções que passamos. Resumindo, foi uma onda de emoção para salvá-lo. Mas eu não consegui. O urso me perseguiu rapidamente, mas consegui chegar ao carro e fugir. Eu estava arrasado naquele dia. Pensei em fazer uma besteira, pois seria justo chamar, mas me contive. Então você começou a colher as recompensas do seu crime depois disso? No dia seguinte, dei a Laurinha a má notícia, e quando ela estava chorando em meu peito eu a consolava da melhor maneira possível. O pensamento de desaparecer evaporou da minha mente. Eu acreditei que uma nova vida tinha começado para mim com uma folha em branco. Quando comecei a namorar essa mulher maravilhosa, eu estava nas nuvens. E somente a sua aparição interrompeu minha felicidade. Então estou muito feliz que estejamos nos despedindo agora, como concordamos. Agora vá embora e me deixe sozinho com minha esposa. Ok, disse o velho, estendendo a mão para um aperto de mãos. Enquanto isso, sua mão livre pegou o gravador de voz de Laurinha. Para que Mateus não percebesse a troca. Naquela mesma noite, Mateus foi preso sob suspeita de matar Clovis. Durante o interrogatório, Clovis, em uma cadeira de rodas, entrou na sala e olhou fixamente para seu amigo fracassado. Agora, Mateus começou a chorar. Clovis assumiu o negócio, para a surpresa de seus funcionários. Mateus entregou sua parte para ele. Inicialmente, Ivan queria partir e viver em solidão, mas o jovem casal lhe devia tudo e pediu que ele ficasse e vivesse com eles. Embora fosse tarde demais para ele voltar à sua profissão como cirurgião, ele encontrou um novo hobby que gostava. Ele começou a estudar psicologia, primeiro para si mesmo e depois para ajudar os outros. Ele determinava o que uma pessoa precisava e fornecia isso. Aqueles que realmente precisavam de uma previsão a recebiam, ou aqueles que simplesmente buscavam conselhos de um homem sábio também os recebiam de Ivan. Outros apenas precisavam de alguém para conversar, e o velho ouvia atentamente, sem pressa. Sua vida ganhou um novo significado, pois ele dava às pessoas a vontade de viver e lutar. De vez em quando, a família visitava a cidade isolada, já que era um lugar único para a alma. Eles ajudavam trazendo medicamentos que os moradores não conseguiam obter por conta própria. Certa manhã, Laurinha não estava se sentindo bem. Foi assim quando eu estava grávida pela primeira vez. Preciso fazer um teste imediatamente. Vou à farmácia fazer o teste. Querido, deixe-me apenas tomar meu café. Ivan estava sentado em frente a eles, tomando chá e observando Laurinha se mexer na cama.
Era como se ele soubesse a resposta antecipadamente, que o teste seria positivo, e ele riu baixinho para si mesmo. Muito obrigado por assistir. Por favor, comente, curta o vídeo e se inscreva no nosso canal. Veja outros vídeos especiais que separei para você. Até mais!